Se você está prestes a ter bebê, eu te aconselho a não assistir esse vídeo, tem muitos gatilhos. Esse vídeo contém gatilhos, coragem, fé, oração. Fica até o final. Oi, amada, eu sou a Roberta Souza e você vai acompanhar agora o meu relato de parto. Esse foi o meu segundo parto e eu tinha muito medo de acontecer tudo o que aconteceu no meu primeiro parto com o meu primeiro filho, Noah. O tampão saiu um dia antes da gente ir pro hospital. O tampão começou a sair e com isso veio pequenas cólicas. Mas eu não entrei em trabalho de parto de imediato. Quando chegou na madrugada, eu comecei a sentir contrações com dores, mas nada ritmado. Aí quando deu umas 3 da manhã, eu liguei pra minha doula, falei com ela, olha, eu acho que eu tô em trabalho de parto, a bolsa não estourou, mas eu já tô sentindo umas contrações com dor. Aí ela veio de madrugada aqui pra minha casa e aí ela viu, né, começou a acompanhar, então estava realmente muito intenso as contrações, mas não tinha ritmo. Então a gente ficou em casa, ficou ali naquela troca, conversando, bastante oxitocina, né, ali com o meu marido, com o meu filho. Aí quando deu a tarde, a gente foi pro hospital, porque as contrações, elas estavam bem fortes, mas não tinha ritmo. Quando a gente entrou no carro, começou a pegar pressão, as contrações começaram a ficar bem ritmadas, de 8 em 8 minutos, mas mesmo assim a gente sabe que de 8 em 8 minutos ainda não tá ali em uma dilatação muito grande para que o bebê venha a nascer. Aí quando a gente chegou no hospital, já era em volta de 5 da tarde, fazer, né, o exame de toque, ultrassom para ver se tá tudo ok, e eu já estava com 4 para 5 de dilatação, o que é uma quantidade muito boa. Então a médica falou, já vamos ficar, já vou internar você, porque você já tá com 5 de dilatação. Aí quando deu 9 horas da noite, tipo 4 horas depois que já tinha chegado no hospital, fui fazer mais um exame de toque e eu continuava com 5 de dilatação. Não tinha evoluído nada daquele momento até ali de dilatação, mas eu estava sentindo as contrações muito forte, mas não tinha ritmo. Era muito espaçosa, de 5 minutos, 8 minutos. Tinha dor, né, tudo, mas não tinha ritmo. Aí foi na hora que apareceu uma enfermeira, essa que me fez o toque, que falou que não tinha evoluído as contrações, ainda continuava em 5. E ela meio que me destabilizou um pouco, porque ela chegou perguntando se era o meu primeiro filho e tal. Eu falei que era o segundo. Aí ela falou, e o primeiro filho foi normal? Aí eu falei, não, cheguei a dilatar tudo, ir pro expulsivo, mas na hora, né, que eu desci pro expulsivo, meu filho, o coração desacelerou, eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Contei isso pra ela, ela falou, por que não usou o vácuo? E na época do meu outro filho, eles queriam puxar no ferro e eu não quis essa opção, eu preferi ir pra cesáreo. Então quando ela usou ali aquela opção de, por que você não quis puxar no vácuo? Já me deixou meio assim, porque não era uma opção pra mim nesse trabalho de parto agora. Aí a médica veio lá na sala e me fez uma pergunta, ela me destabilizou totalmente. Ela olhou pra mim, por que você quer o parto normal? E a gente que é mãe, empreendedora, que não para quieto, a gente quer ter um parto natural, normal, porque a gente quer voltar logo para nossa vida, ainda quando a gente é mãe do segundo filho, parto normal para realmente estar de boa para enfrentar essa demanda da vida. Então quando ela me fez essa pergunta, por que você quer muito normal? Vinha aquela, faz um filme assim na sua cabeça de que tem uma necessidade de você ter um parto normal, não é só porque você quer muito. Então ali aquela pergunta dela me desestabilizou muito e ela olhou para mim e falou bem assim, você tem um bebê grande, Eloá é grandona, ela nasceu com 51 centímetros, e ela falou, você tem um bebê grande, então você tem que querer muito o normal, não só aqui na indução, que era onde as contrações evoluindo, como na hora do expulsivo, enfim, você tem que querer muito, porque não é tão fácil assim. Aí eu fiz assim, né, pra ela, mas tipo ali ela já me destabilizou toda. Quando ela saiu da sala eu comecei a chorar. Comecei a chorar descontroladamente. Porque eu pensei assim, poxa, já se passaram 4 horas, não evoluiu, tô na metade do caminho. Será que realmente vale a pena eu fazer um parto normal? Eu chegar lá na frente, aí eu lembrei logo do caso do meu filho, do meu primeiro filho, né? Que eu fiz todo o processo e na hora do vamos ver eu tive que ir pra cesárea. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou sofrer tudo isso, tentando normal e chegar lá vai acontecer tudo de novo. Passou um filme, um medo assim na minha cabeça que me paralisou naquela hora. Eu achando que eu poderia viver tudo de novo. Então não queria repetir essa história pra minha vida. Então naquela hora me destabilizou, comecei a chorar. Aí a Adriele, que foi minha doula, Nailton, meu esposo, eles me chamaram pra gente orar, conversaram comigo. Roberta, não vai acontecer tudo de novo, confia em Deus. E continua o processo. E eu queria desistir, eu quero desistir.
porque realmente as contrações que eu estava dominando a dor, chegou naquele momento ali que ela me desestabilizou com aquela pergunta, eu já não estava mais conseguindo me controlar, porque eu só conseguia chorar, vinha as contrações, eu queria chorar. Aí Nailton, né, chamou, a gente orou, entregou mais uma vez aquele momento a Deus e... Peraí. Aí a gente orou e Driele falou, né, ó, você vai conseguir e tal, vamos fazer um combinado. Se daqui a 1 hora ela vier fazer o toque de novo e não tiver evoluído, você desiste. E eu também orei, né, no meu coração, falei, Senhor, se der 11 horas e eu não chegar em 8, pelo menos, de dilatação, eu vou desistir. Eu vou entender que isso daqui realmente é pra mim desistir. E quando ela foi fazer o outro toque, uma hora depois, eu já tava ali com um 6 de dilatação, foi muito rápido. E quando a doutora veio, eu já tava com 8 de dilatação, que foi o quê? 11 horas, quando eu olhei pro relógio. Só que aquele 8 de dilatação já estava assim muito ritmado, de 1 em 1, de 2 em 2 minutos, que eu não tinha gritado no momento nenhum, eu tava ali segurando, controlando a dor na respiração. Sem nada, tá? Assim, não pedi anestesia, não pedi nada, porque a doula me orientou muito, ela tava ali do meu lado, ó, respira. Então vinha a contração, eu dominava aquela dor na respiração, nos movimentos que meu corpo pedia. É impressionante como o nosso corpo fala. E no momento que via as contrações, eu sentia, né, meu corpo me direcionando, vai para isso, vai para aquilo, vai para o chão, se encosta. E uma parte que eu achei muito forte, assim, que eu nem conhecia, né, eu conheci isso de oxitocina, que é o hormônio do amor, do prazer, que ele ajuda muito na hora do trabalho de parto. E no momento que a médica me desestabilizou, eu senti esse hormônio vindo muito forte em mim, da oxitocina, porque eu voltei pra mim para controlar as dores e querer muito o parto normal. No momento que eu abraçava Nailton e que eu abraçava a Driele, eu me sentia segura, eu não conseguia sentir dor. E ali, quanto mais eu abraçava eles, eu sentia que as contrações iam aumentando, iam evoluindo. Então é muito real isso da oxitocina vindo diretamente desse toque físico. Então, como foi importante ter Nailton e Driele lá, porque cada vez que eu abraçava eles, as contrações ficavam mais fortes e eu não conseguia sentir dor, porque realmente o amor ali, sabe? Gente, eu não sei explicar o que foi aquilo, mas eu sinto que as contrações foram pegando força, ritmo, com o abraço que eu dava neles naquele momento. E assim, a gente orou, Deus se fez presente naquele lugar. E as contrações vieram muito rápido. Aí quando eu dilatei os 8 e eu dei 2 gritos assim, eu não tinha gritado ainda. Aí as enfermeiras tudo correram lá pra sala e falaram, isso é grito de vem neném. Nesse momento que eu fui pra 8 de dilatação, apareceu uma médica lá no quarto, que a gente ainda não tinha visto ela. Mãe de 2. Apareceu essa médica lá no quarto, que a gente ainda não tinha visto ela. Aí ela chegou, né, com um negocinho pra furar a minha bolsa, porque minha bolsa não tinha estourado ainda. Aí ela falou, vamos estourar a bolsa, porque você tá com 8 de dilatação e sua bebê tá em cima. Então estoura na bolsa pra gente ver se o líquido, como é que tá esse líquido. Se o líquido tá limpinho, se... Tá aqui. A bolsa? Líquido aí dentro, se está limpo, ou se o bebê fez cocô, e até mesmo para ajudar sua bebê a descer. Então, assim, a gente concordou, né? Aí tudo bem, ela foi lá, botou tipo uma vasilha debaixo de mim, e eu senti, truco, não dói nada. Ela enfiou um negócio lá, estourou a bolsa, tava tudo limpinho, tá tudo ok com a bolsa. Aí nessa hora, eles me levaram para uma outra sala, que é a sala do expulsivo, que é onde tem o bebê de forma natural. Só que quando eu cheguei lá, o que é que eu achei que iria acontecer? Que eu ia poder permitir o meu corpo continuar falando, que era o que estava permitindo a dilatação aumentar. Quando eu cheguei lá, eles já pediram para mim deitar em uma cama. E eu queria ir para o banheiro, eu queria ir para o chuveiro, eu queria agachar, eu queria fazer o que meu corpo estava pedindo. Só que eles mandaram eu deitar na cama. E eu deitei, aí 2 enfermeiras foram, eu sentindo muita contração, muito forte, já estava 8 para 10, e as 2 enfermeiras pedindo minha mão, eu dei para poder colocar o acesso para soro. Eu não sei porque elas queriam me dar soro, eu só queria ter minha filha. E elas 2 começaram a discutir, porque elas não estavam achando meu acesso. E naquele momento ali, eu senti meu corpo silenciado. Como assim, Roberta, silenciado? Um momento que eu queria ir, tipo, botar a minha filha para nascer, sentir as contrações e ir pro chuveiro, que eles falaram que podia, né? Mas não, eu tinha que ficar deitada na cama, esperando eles colocarem acesso em mim para soro. Aí, naquele momento ali, eu senti meu corpo silenciado, porque isso demorou uns 20 minutos, elas 2 tentando procurar acesso e eu ali sentindo dor, sentindo contração e respirando para não gritar, sabe? Porque... E a dor da contração, quem já teve filho normal sabe que deitado, pelo menos para mim, é uma posição que mais dói.
Então, quando você deixa seu corpo falar, fazendo movimentos, agachar, ir para um lado e para o outro, eu, pelo menos, controlei toda a minha dor na mente. Então, ali eu senti meu corpo silenciado. Aí, naquele momento que elas estavam lá brigando atrás de acesso, chegou a doutora, aquela primeira doutora que perguntou se eu queria muito, normal. Entrou na sala e falou, Roberta, a gente mediu os batimentos do coração de Eloá e a gente vai ter que ir para uma cesárea de emergência. Aí eu fiz bem assim, tipo, eu não tinha o que fazer, era uma cesárea de emergência, o coração da minha filha tava ali pedindo para isso, vambora. Então eu fui, cheguei lá dentro da sala de cirurgia e a médica entrou e falou, tá coroando, o bebê tá nascendo. Eu vi, né, ela falando com o pessoal, porque eu fechei meu olho, gente. Quando eu fecho meu olho, eu não quero ver nada. Pra mim só ficar ali em oração, ó, Deus protege minha filha, Deus guarda minha filha. Eu nessa oração. Aí ela foi e falou, Roberta, a gente vai precisar voltar pro expulsivo. Aí eu, como assim? Aí ela falou, sua filha já está coroando, já está saindo, já desceu, você já tá com 10 de dilatação, você tá pronta pra ter sua filha agora. E eu já estava na sala da cesárea. Aí eu queria tanto acabar logo com aquilo que eu falei bem assim, faz a cesárea, eu quero acabar logo com isso, eu quero pegar minha filha. E ela falou bem assim, se você ficar na cesárea tem um risco, porque sua filha já está no canal para sair, e se a gente for fazer a cesárea, eu vou ter que fazer uma manobra para puxar ela do canal, para ela voltar para cima. Então quando ela falou isso que seria um risco, eu não pensei duas vezes, né? Bora voltar pro expulsivo. Só que eu peguei e falei, chama meu esposo, porque eu queria que fosse uma decisão dele também. Ele tava ali, todo o processo junto comigo. Aí o Nailton não tinha entrado na sala da cesárea, porque primeiro eu entro sozinha, porque é onde eles aplicam anestesia, essas coisas. Aí ela chamou o Nailton e explicou, a gente vai voltar pro expulsivo, a bebê tá nascendo e tal. Aí vai a gente voltando, volta a maca de novo, lá pra sala do expulsivo pra ter Eloá normal. Nisso tinha tanta gente na sala, tanta gente assim, porque tinha aqueles médicos residentes, né? Tinha vários médicos residentes lá assistindo meu parto. Eu de olho fechado e mais uma vez deitada na cama. Só que ali eu já tava, tipo, minha cabeça já tá, eu não tava entendendo mais nada que tava acontecendo. Normal, tá em risco, vai pra cesárea, tá no cesáreo, tá em risco, volta de novo pro expulsivo. Aí eu lá, deitada, sentindo dor e ela mandando eu fazer força, ela perguntou, aí teve hora que ela perguntou, você quer sair da cama? Gente, eu não tinha mais condições de sair da cama, porque minha perna, da posição que eu fiquei tanto deitada, de um lado pro outro, endureceu. Então eu comecei a sentir, além da dor da contração, eu comecei a sentir minha perna, eu não conseguia movimentar a minha perna. Então não ia adiantar mais eu descer dali pra fazer alguma coisa, porque eu já tava fora de mim. Já não sabia mais o que estava acontecendo. Nailton, né, me falando que tinha vários médicos lá residentes, que a doutora falou, ó, bebezinha tá ali saindo, se alguém queria me tocar, aí fazer, né, ver lá o neném. 2 dos médicos residentes tocaram. Eu achei isso tão invasivo, sabe? Eu não vi. Mas Nailton me contando depois, eu sabia que tinha muita gente na sala, e eram esses médicos residentes que estavam lá com a doutora. Aí eu lembro ela falando bem assim, vamos fazer um cabo de guerra. Aí na hora que foi fazer esse cabo de guerra, eu coloquei muita força, eu só lembro o Nailton aqui falando, amor, vai sair, vai sair, vai sair. Aí ela pegou e falou bem assim, traz o vácuo e oxitocina. Aí na hora que ela falou isso, apareceu um outro médico na sala e falou que não tinha como puxar no vácuo. Eu sei que graças a Deus, né, Deus mandou esse médico lá que apareceu, Nailton e Driele ficaram só calados. Orando, vendo as coisas acontecer. Aí apareceu esse médico, olhou lá junto com ela e falou bem assim, vai ter que ir pra cesárea de emergência. Porque a cabecinha do neném, pra sair no canal vaginal, tem que ser assim. E a cabecinha de Eloá fez assim, pro lado. Então não ia sair. E se fosse puxar no vácuo, era arriscado, porque o vácuo puxa aqui a cabecinha do bebê, e como ela virou assim, tava a testinha dela de frente. Aí o doutor falou pra ela, não é possível puxar no vácuo, vamos voltar pra cesárea. Gente, eu de olho fechado, só ouvindo tudo isso na minha cabeça, eu só orava. Orava, porque eu não queria puxar minha filha no vácuo, eu só queria que ela nascesse e bem feliz, e sabe? Aí a gente vai, ela foi e falou, vai voltar pra cesárea. Nisso passou mais um tempo, né, pra poder voltar lá pro quarto, pra sala da cesárea. Aí a gente entrou lá, aí mais uma vez sozinha, porque Nailton não pode entrar. Aí na hora da anestesia eu falei, né, pro anestesista, eu quero dormir, porque de novo aí eu dormi, eu pedi pro anestesista pra mim dormir, eu dormi. E ele, não, você tem que ver sua filha nascer. Aí eu falei, mesmo eu querendo dormir? Ele falou, sim, você vai ver sua filha nascer, não pode dormir. Aí eu fiquei assim, porque eu não queria ver tudo aquilo, eu não queria estar passando por tudo aquilo de novo. Aí na hora da anestesia, gente, ali eu senti, tipo,
Eu que sabe, na hora que a gente aplicou a hack, sabe que tem que ficar sentada. Aí ele faz bem assim, amolece os ombros, relaxa o ombro, joga o pescoço pra frente e joga pro lado. Aquela pose assim, bem de derrotado. Aí veio aqui aquele sentimento assim de derrota, só que eu repreendi, né? Eu falei assim, eu não aceito esse sentimento de derrota sobre a minha vida. Sabe, eu não sou uma derrotada, eu sou uma vencedora. E tipo, veio aquele sentimento na hora de aplicar a injeção. Você se sente assim, sabe, sei lá, eu tive um sentimento muito ruim naquela hora. Aí foi, mas eu só queria que aquela dor acabasse das contrações. Aí ele foi, aplicou a anestesia, eu senti a dor indo embora. Aí naquele momento eu deitei lá, começou a fazer a cirurgia. E Nailton me contou que Nailton levou a câmera, Nailton é fotógrafo. E na hora Nailton estava fotografando e o médico falou bem assim, para os registros. Foi a hora que Eloá nasceu. E ela nasceu desacordada, aí com essa foto aqui. Aí na hora, Nailton, eu olhei assim pra Nailton, como tá minha filha? E o Nailton começou a andar pra trás. E eu, amor, como tá ela? E Nailton andando pra trás. Aí eu olhei pro lado, eu vi os médicos levando ela assim, sem movimento nenhum, e não chorava. Aí eu vi, né, os médicos puxando o ar dela, e ali eu comecei a orar, chorar, orar e chorar, orar. E aí eu vi o chorinho dela, e eu via o sangue voltando pro corpo dela, que ela tava toda branca. Ali me trouxe uma paz, né? Um alívio. Minha filha tá bem. Aí depois que terminou essa parte, todo mundo sai da sala, inclusive Nailton, eles levam a criança, né? E começou a costurar. Aí eu tava de olho fechado no tempo inteiro e eu sentindo, né? O médico lá conversando com a outra enfermeira. E aí o médico começou a empurrar a minha barriga, que ele falou bem assim, falou lá a médica, não lembro o nome. Ela deixou o útero dela em cima. Gente, eu fiquei um pânico ali na minha cabeça. Meu Deus, como assim? E ele empurrando minha barriga. Alguma coisa pro meu útero descer. Eu só escutei ele falando que ela deixou o útero em cima. Aí a enfermeira falou, eu preciso de alguém para poder levar ela daqui junto comigo, porque aqui é peso pesado. Eu, meu Deus, ela tá me chamando de gorda. Não é possível. Graças a Deus, assim, eu sou, sabe, muito curada nessa parte do que as pessoas falam sobre mim. Eu entendo muito que é sobre elas. Então a mulher me fala, se eu não tivesse um pouquinho de inteligência emocional, eu ia estar na merda escutando aquele comentário. Aí ela chamando lá, né, a outra pessoa pra me levar a tirar, que é na maca, é tipo um tecido, assim, que você puxa pra outra maca. A gente ficou lá do lado de fora, do horário de Eloá nascer até 10 da manhã, esperando o quarto. O nosso convênio, ele é enfermaria, aquele quarto que divide de 2. Só que não tinha esse quarto disponível lá. Aí a gente ficou nesse, tipo, um berçário, né? Onde ficava pessoas passando. Eu na maca, lá deitada, super desconfortável, não é? E eu precisando de um banho, já precisava, tipo, sair dali, precisava pegar a minha filha. E eu fiquei muitas horas exposta ali, junto com ela. Nailton também muito cansado, ninguém dormia, porque a gente ficava o quê? O olho na criança. Porque, né, um lugar movimentado, assim, pais que acaba de ter criança, vocês sabem como é. Aí, quando a gente conseguiu ir para um quarto, isso, Nailton, foi até na administração, que eu falei, meu, aluga um quarto. Porque, como não tinha quarto, no hospital tem essa opção de você alugar quarto, mas também não tinha hospital, não tinha também quarto disponível para alugar. Aí a gente desceu para um quarto. E eu achei, assim, muito desconfortável, mas eu falei, deve ser porque é enfermaria, né? Aí eu tô lá e a médica me recomenda fazer caminhada. Eu tinha tido a cesárea, aí tá eu fazendo uma caminhada. Na hora que eu saio ali no corredor fazer a caminhada, eu encontro uma seguidora. Aí ela, Roberta, você teve neném? Aí eu, sim, você tá aqui, teve neném? Não, tô com minha sobrinha que tá com pneumonia. Gente, me deu pânico naquela hora. Porque ela tava no quarto, assim, tipo, 2 do lado do meu e com essa criança com pneumonia. E eu com a bebê que tinha acabado de nascer. Aí eu voltei pro quarto, eu, Nailton, você sabe onde é que a gente tá? A gente tá em um corredor onde só tem crianças internadas. E não era pra mim estar nesse corredor. Aí eu perguntei pra enfermeira, né, quando ela entrou, eu falei, onde é que eu tô? Aí ela falou, você tá na parte de internamento infantil, das crianças. Aí eu falei, por que eu não tô lá em cima, que era o corredor, acho que era 8, eu tava no 7. E por que eu não tô lá em cima? Ela, porque não tem quarto disponível. Porque eu, como tinha acabado de ter neném, eu deveria estar lá na ala onde teve as mulheres que teve neném e tava todo mundo ali com seus RN. Eu não tava nessa parte, eu tava na parte até com outra pessoa que tava com um bebê internado. E eu não sabia disso. Aí eu fiquei, gente, que risco eu tô correndo de estar aqui nesse corredor. Eu comecei a ficar desesperada, querendo ir pra casa. Tem metade alta com a documentação. Metade alta. Você tava muito apressada pra ir embora. Livre. Tô achando que não é minha. De criança. Filho da Nazaré.
E esse é meu relato de parto. No final, minha filha tá tudo bem, é isso que importa, né?